Diferentes pontos de vista, múltiplas opiniões. Um programa onde os personagens do nosso tempo debatem com os nomes mais importantes do jornalismo baiano. No ar, Coletiva. Olá, tudo bem? Está no ar mais o Coletiva pela sua TV e Rádio Câmara de Salvador. Hoje a gente vai trabalhar um tema que, quando eu falar o nome, talvez vocês não entendam. Mas eu vou mostrar um pouco das nossas convidadas aqui. Eu queria que abrisse as câmeras aqui. Eu estou com Marcelo Moraes, vereadora. Eliette Paraguaçu, também vereadora de Salvador. Aladilce Souza, vereadora. E Michele Gramacho, jornalista, apresentadora e diretora da TV e Rádio Alba. Olha, o nosso tema é misoginia. E eu não sei se você já ouviu falar essa palavra, mas eu tenho certeza absoluta que você, que é mulher, pelo menos, sabe exatamente o que é isso. Antes da gente conversar, antes das nossas convidadas começarem a falar, eu queria, junto com você de casa e junto com elas, assistir um vídeo. A nossa nova repórter aqui da TV Câmara, Brenda Viana, foi para a rua e perguntou nas ruas o que as pessoas sabem do tema misoginia. Vamos assistir? Você já foi tratado com hostilidade por algum homem? Já? Já fui sim, e na nossa área de trabalho mesmo, que a gente trabalha com obras, infelizmente acontece muito. Perguntar, você sabe me informar sobre isso? Eles tratam a gente como se a gente não soubesse o que está falando. Desde que a gente se entende enquanto mulher, a gente acaba vivendo esse tipo de coisa, né? Assédio, no trabalho, na vida, na rua. Isso às vezes vem de casa, vem da gente pequena. Né? Às vezes a gente é tratada já com hostilidade, com grosseria desde a infância. O primeiro sentimento é de raiva, porque às vezes a gente não percebe a situação, a gente só percebe depois. E aí a raiva fica maior, porque você pensa, poxa, eu não dei aquela resposta que era para eu dar, não falei aquilo que era para falar. Se tornou uma coisa tão trivial que a gente releva. Respira fundo, né? Tenta tratar aquela pessoa que nos hostilizou com educação. Você já percebeu que alguns homens têm ódio pelas mulheres? Esse sentimento de aversão à figura feminina já foi percebido até no comportamento de Aristóteles, durante a Grécia Antiga, ao falar que mulheres são homens imperfeitos. Também no islamismo, o Alcorão estabelece a inferioridade das mulheres, alegando que são deficientes em inteligência. Sem falar de Martinho Lutero, que argumentou alegando que uma mulher nunca é verdadeiramente a sua própria dona. Mesmo com séculos passados, em pleno 2025, muitas mulheres ainda sofrem com o comportamento dos homens dentro da sociedade, seja em ambiente acadêmico, de trabalho, dentro das religiões e até dentro de casa. O nome dessa aversão ou preconceito, desprezo contra as mulheres, se chama misoginia, que vem do grego e, em tradução livre, significa ódio contra as mulheres. Essa depreciação, hostilidade, discriminação sexual, exclusão social e egocentrismo do patriarcado tem sido observada diariamente nas redes sociais e, graças às gravações e filmagens, são denunciadas com facilidade. Em exemplos recentes, o repórter da Band, Lucas Martins, agrediu a colega de profissão, a jornalista da Record, Grace Abdul, durante uma reportagem ao vivo. Tá aqui. Peraí. Grace, tá louca? Há também a tentativa de intimidação do deputado Renan Jorge, do PL do Rio de Janeiro, contra a deputada estadual Renata Souza, do PSOL também do Rio de Janeiro, durante um discurso na Assembleia Legislativa do RJ. Ele se aproximou com papéis na mão durante o discurso da deputada sobre os impactos da violência policial na população carioca. O senhor, por favor, se retire de trás de mim. Se retire de trás de mim. Não aceite, senhora presidenta. Se ele quer palco, ele vai pro picadeiro. E por último, o caso da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, que foi alvo de ataques verbais pelo deputado federal Evair Vieira de Mello, PP do Espírito Santo, onde comparou a ministra a uma adestrada. Me respeite, você põe no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Presidente! Não venha. Só em 2025, Marina Silva sofreu 3 tipos de violência verbal em espaços institucionais. No ano passado, um estudo intitulado de Observatório da Indústria da Desinformação e Violência de Gênero nas Plataformas Digitais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o Ministério das Mulheres, identificou um aumento do discurso de ódio contra as mulheres na internet. Entre 2018 e 2024, 137 canais foram identificados pregando misoginia e, entre eles, o YouTube, com mais de 100 mil vídeos comentando ódio às mulheres.
Em 2023, o programa Mulher Viver Sem Violência, que integra serviços de saúde, justiça, segurança pública, assistência social e autonomia financeira, foi retomado. Para denunciar, basta ligar 180. O serviço é gratuito, 24 horas por dia e também pode ser contatado por WhatsApp. A gente percebeu aí que as mulheres, quando Brenda falou o nome, talvez elas não soubessem, mas quando ela abordou sobre o assunto, todas as mulheres que deram entrevista tinham alguma coisa para falar sobre a sua própria vida pessoal. Eu vou começar com a convidada Michele, porque as vereadoras são da casa. Vamos abrir a porta para quem não é da Câmara, é da Alba, claro, mas é né, convidada, para que a gente possa começar o debate. Você já passou por alguma situação dessa, Michele? Então, prazer estar aqui novamente, André. Prazer estar aqui com essa bancada maravilhosa, com essas vereadoras arretadas aqui da Bahia, daqui de Salvador. E dizer o seguinte, acho que todas nós mulheres já passamos por alguma situação de violência, de misoginia, né? Teve uma pessoa que foi entrevistada que ela falou que desde pequena, desde que, né, na família mesmo, e sempre com aquela coisa, mas nós não sabíamos que era isso, não identificamos, mas quem passa na pele sabe. E o sentimento, a gente vendo tudo isso, é desse de raiva, né? A gente fica assim, meu Deus, e na hora não tive alguma atitude, mas nós também fomos educadas para não termos atitude, né? Então é uma desconstrução que a gente tem que fazer de vários aspectos para a gente também fazer esse enfrentamento à misoginia, entendendo ainda que o termo não seja tão assim fluido na nossa mente, mas a gente passa na pele e sabe o que ele significa no resultado, a gente entender como é que vai ser esse enfrentamento. Eu acho que vai ter muita conversa pela frente, porque me abriu um leque aqui olhando o vídeo de várias camadas que a gente tem que conversar. Entre elas, a questão da regulamentação de rede social, porque é onde a gente vê uma sofisticação da violência de gênero tamanha. Eu acho que a gente vai falar aí para frente do movimento Red Pill, o que é esse movimento tão misógino. Mas, enfim, aí você perguntou, vou responder logo a sua pergunta. Quando eu assumi logo o cargo de diretora-geral da Fundação Paulo Jackson, que é quem administra a TV Rádio, é a Rádio Alba, eu não vou dizer quem foi, tá? Mas uma pessoa, assim, influente, ligou para mim e fez assim, olha, Michele, agora que você está assumindo esse cargo de direção, apaga as suas fotos de biquíni do Instagram. Aí eu fiz assim, oi? Tá bom, querido, pode deixar, vou apagar. Liguei para minha assessoria pessoal, posta outra. Pega uma bem maravilhosa e posta. Porque será que os homens que ocuparam esses cargos de direção ou recebem ligação para pedir para tirar as fotos dele bebendo com os amigos, ou de sunga, ou de que quer que seja? Por que nós, mulheres, sempre temos que ser colocadas em caixinhas ou ser determinado a forma que a gente tem que agir ou deixar de agir? Ou por que uma foto de biquíni invalida uma mulher no cargo que ela ocupa ou a competência que ela tem? Então, aí a gente vai abrindo aí a discussão. A doutora Marcele, ela é médica veterinária também, e desde que ela entrou aqui na casa, quando entrou aqui na Câmara, ela foi a vereadora mais nova da Bahia, uma das mais jovens do Brasil. Foi. E a luta dela sempre deixou claro, eu sou vereadora que cuido de bicho. E dentro dessa sua luta, a gente sabe que às vezes precisa aumentar a voz, às vezes precisa ter mais energia. Sofre também essa situação, vereadora? Demais, né? Só pelo fato de ser mulher, né? Eu me relembro que assim que eu entrei na Câmara, eu era a vereadora mais jovem e eu fui muito invalidada por isso, por eu ser jovem. E eu me lembro de um comentário que saiu em várias redes sociais, vários sites da época, e eu fui objetificada como a vereadora gatinha. E isso foi algo muito sério, porque eu não tô ali para falar sobre beleza ou qualquer coisa do tipo. Eu fui eleita para trabalhar por Salvador. Na época, aquilo me mexeu muito. Eu me lembro diversas vezes, e aí eu me lembro também da vereadora Ladilce, que a gente fez até um movimento juntas, que nós mulheres subíamos na tribuna e simplesmente era a maior confusão. Os vereadores não paravam para nos escutar. Quando eles subiam, todo mundo calava a boca. E a gente fez um movimento chamado Me Ouça, porque a gente precisava ser ouvida. Então, a misoginia, ela acontece, ela se inicia dentro de casa, muitas vezes, né? Pelo próprio patriarcado, enfim, pela comunidade em si. Mas no ambiente de trabalho, ele se intensifica muito mais. E eu confesso que no ambiente político, eu que já trabalhei em diversos tipos de ambientes, foi um dos piores dos quais eu já vivi. Porque até hoje eu sou invalidada por ser mulher, por ser jovem,
por postar uma foto no Instagram treinando. E por que eu tenho que caber numa caixa? Aquilo não me invalida. E eu, por exemplo, no meu Instagram, eu gosto de falar de tudo. Porque ali sou eu, não é só a vereadora Marcele, é a mãe Marcele, é a amiga Marcele, é uma pessoa que tem uma vida comum, que tem amigos, que sai para passear, assim como os homens. E eu gosto de naturalizar isso e justamente lutar contra e bater de frente contra esse patriarcado que acontece muito no Instagram. Esse episódio de Michele me relembrou. Porque quando eu virei vereadora, uma certa pessoa virou para mim e falou assim, ó, apague todas as fotos de bico no Instagram. Porque você não pode postar com bico, assim, aquela que era moda na época. Só que, gente, eu tinha 20 anos de idade. E era moda na época. E eu não apaguei nenhuma. E eu continuei postando. Hoje, inclusive, vivi um episódio de misoginia. A minha assessoria veio até mim e falou assim, Marcele, você tá postando muita foto malhando. Eu acho que não tá cabendo. Eu falei, por que não tá cabendo? Porque eu tô aqui para estimular outras mulheres. Eu engordei 32 quilos na gestação. Quantas mulheres não vivem isso? E não sabem o quanto é difícil esse retorno, esse se reconectar com si mesma. Então eu falei, eu vou postar sim, eu vou dizer o porquê eu tô postando. Porque eu preciso mostrar para outras mulheres que a gente na gestação, a gente se transforma como um todo, a cabeça muda. E pra gente voltar pra gente mesmo, a gente vive 2 anos ainda de puerpério. Eu ainda tô vivendo o meu puerpério. Demora pra gente se reconectar, para nosso corpo voltar ao normal, pra nossa rotina voltar ao normal. Então eu vou postar foto malhando sim. Porque isso não invalida meu trabalho como vereadora. Isso, na verdade, fortifica. Isso, na verdade, consolida. Porque o vereador, as pessoas estão acostumadas ali, tá dando tchau, bonitinho, nananã, um discurso político. Não, gente, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. E nós somos mulheres delicadas do jeito que somos. Ou retadas do jeito que somos. Ou enfim. E eu acho que essa transparência e esse empoderamento de dizer eu estou aqui, eu vou ser assim e não vou mudar por conta de um patriarcado que quer nos colocar dentro de uma caixa que não nos cabe mais. Pois, eu vi o termo aqui, arretada de Michele, vi retada de Marcele. Michele Marcele, vereadora Marcele, me perdoe se em algum momento eu tratar pela mulher e não pela vereadora. Mas isso vai me linkar uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho. A mulher, a mãe, a vereadora, a médica, a professora, a mulher, a enfermeira, a vereadora, a jornalista, a diretora, enfim, a ativista, a vereadora, a professora. Depois a gente vai ver se pode separar isso. Mas eu queria saber de Aladilce. Ela que é do ambiente que a mulher sofre muito, que é a questão da saúde, a enfermagem. É um ambiente de muito ataque misógino, né? E ser uma voz aqui na Câmara, né, em relação a tudo isso. Eu acompanhei de perto essas campanhas todas e tenho acompanhado tanto da Comissão da Mulher, as campanhas do Carnaval, o quanto isso é importante, as vozes femininas em prol do combate à misoginia, vereadora. É a saída, né? As vozes femininas, né? A articulação, a união das mulheres, a unidade é fundamental, né? Para nós enfrentarmos essa chaga. É uma das piores coisas da sociedade, é o ódio às mulheres. E isso é uma coisa que atravessa séculos, né? Aí a gente viu aí na introdução, a misoginia é o sentimento de ódio às mulheres. Sim. E é a partir desse sentimento que o patriarcado se estrutura, que o machismo se estrutura e que todas as atitudes contrárias que apequenam a mulher, que colocam a mulher inferior ao homem. Então, a raiz de tudo isso é a misoginia, que é o sentimento. Então, em todas as áreas, a gente pode ser juíza, pode ser presidenta da República, ministra, a gente sofre isso. Porque é uma coisa que é estrutural. As pessoas são socializadas dessa forma, dizendo que o menino vale mais do que a menina. Desde a barriga, desde quando você está dentro do útero, que já te dizem assim, a barriga redonda é de mulher, a pontuda, que É verdade. A gravidez da mulher, que é uma gravidez de menino, ela tem que comer mais porque é para homem. E os meninos homens precisam comer mais do que as meninas mulheres. A menina é socializada como? Ficando em casa, perninha fechada, brincando de boneca. E o menino é socializado como? Vai para a rua, subir em árvore, estimular os órgãos sexuais desde cedo. Ele é criado para ir para o mundo,
para voar e ela para ficar em casa. Menino não pode chorar. Se chorar na rua, se chegar em casa apanhado, apanha mais. Então a sociedade já vai criando os papéis de homem e de mulher dessa forma. E ele vai se colocando como superior a ela. Ele vai crescendo assim. Vai crescendo assim, chega um ponto de que ele trata ela como objeto e ele dispõe até da vida dela. Nós tivemos até pouco tempo, era legal o marido assassinar a mulher. Porque crime contra a honra. Então, é uma coisa absurda esse sentimento, a misoginia, o patriarcado, o sexismo, todas essas atitudes que depreciam a mulher. Isso você vai ver na música, na religião, em todas as áreas. Então, a gente vive uma situação de opressão. A misoginia estrutura também um sistema de opressão à mulher que é próprio do capitalismo, do sistema que a gente vive, que nós precisamos romper. É um processo difícil, porque está sedimentado aí por camadas e mais camadas, através. A gente viu aqui históricos como Aristóteles, como Sócrates era também. Como Lutero, Marx, tinha uma visão reduzida da mulher. Então, é uma coisa, e se você for olhar em determinadas passagens, inclusive de livros históricos, também a mulher nasceu da costela de Adão. Imagina. Olha, gente, quer dizer, são coisas assim que isso fica e vai formando a subjetividade da gente. Então, a gente se livrar disso é preciso muita luta, muita força. Eu também, Marcelo citou aí algumas coisas, eu já tive... Eu lembro, eu não era vereadora ainda, que uma vez eu vim na Câmara, eu era sindicalista na época, vim na Câmara para falar acho, não sei se era uma tribuna popular, alguma coisa assim, e um jornalista, quando eu desci, ele virou para mim, e ele não gostava muito de movimento, de sindicato, fez: por que você não vai para casa, fica em casa cuidando dos afazeres domésticos? Quer dizer, ele jamais diria isso para um homem, jamais. E eu também pedindo questão de ordem plenária. Presidente, eu quero uma parte, presidente. Não, foi a questão de ordem. Presidente, uma questão de ordem. Aí ele não deferiu a questão de ordem para mim. Não vou deferir. Aí o meu colega de partido, homem, pediu sobre o mesmo tema, na mesma hora, e foi deferida. Aí eu não deixei por menos. Eu disse: presidente, por que o senhor deferiu para ele e não para mim? É porque eu sou mulher? Não, vereadora, de jeito nenhum e tal. Nunca reconhecem, né? Mas a coisa é tão naturalizada que eles já fazem assim, sim. Quantas vezes isso? Vai falar agora o líder da oposição comigo. Aí eu digo: presidente, eu sou, no caso, a líder. A gente tem que estar o tempo todo provando que nós estamos ali. Então, é cruel com as mulheres. O espaço da política é um espaço desfavorável à mulher, um espaço que nos bota para baixo o tempo todo. Então, a gente tem que fazer um esforço maior do que os homens para nos mantermos ali, para sermos ouvidas e para a gente conseguir exercer as ações políticas. Não é fácil, mas a gente está aqui, resiste, e a unidade é fundamental. Ódio cruel. Elete de Paraguaçu já foi, inclusive, ameaçada de morte. Sabe exatamente o que é isso, né, vereadora? Sim, é muito forte. E isso mexe muito com a gente, quando a gente é violentada de várias formas. E eu venho de uma violência política, assim, tremenda. E aí, sobretudo, porque é uma mulher negra, é marisqueira, quilombola, e que teve uma voz que ecoou, e isso também incomoda muito, né? Eu costumo dizer que a misoginia, o ódio sobre as mulheres, ela não precisa ficar só na indignação, ela precisa ser combatida. Tem uma lei, né, o número da lei é 14.192 de 2021, que a gente precisa combater, não de solidariedade, é judicializar, processar, fazer qualquer coisa para que a gente consiga combater esse tipo de violência, né? Porque a violência e o racismo também, né? Ele se molda, né? E das perspectivas que tem crescido muito é a violência política. Lembro que agora, no mês de dia 22 de maio, eu sofri uma violência na Câmara de Vereadores por vereadores, né? Sobretudo um que estava
tão indignado no momento da ocupação, né, dos professores ali na Câmara. E como eu venho, né, da defesa, da luta pelos professores, o vereador disse assim, aqui não é seu lugar lá é na rua com o seu grupo, né, de irresponsáveis, seu lugar é na rua, não é aqui dentro da Câmara. Então, assim, isso foi uma violência. E aí, na hora, eu fui para cima também para questionar, dizer ele. E a forma, ele estava tão violento naquele momento que o presidente precisou pedir a outros companheiros que tirassem ele de próximo de mim, que chegou um momento eu disse assim, tira o chinelo e me bata. Porque parecia assim, até nem meu pai falava daquele jeito, porque eu nunca fui obediente. Eu gosto de dizer que eu sempre fui uma mulher que não fui obediente. E isso, ela disse, é muito forte nos territórios pesqueiros, que o homem pode e a mulher não pode. É tanto que no mundo da pesca, as mulheres, elas não sabem nadar. Se tem algum acidente, a canoa virar, a mulher ela pode morrer afogada porque ela não sabe nadar. Os homens não. Isso é muito forte assim, e a gente tem visto as mulheres precisar mariscar desembarcada, porque tem medo de ir para o mar por conta de não saber nadar. Então, isso é estrutural, isso vem de muito tempo e a gente precisa combater. Eu acho que cabe a nós mulheres denunciar, cabe a nós mulheres dar visibilidade, mas também, sobretudo, judicializar a pessoa misógina. E a gente tem vivenciado isso muito forte na Câmara Municipal de Salvador. Nos últimos tempos, a gente tem vivenciado coisas assim absurdas. Ao outro companheiro, eu peço desculpa. Eles nunca pedem desculpa pelos atos de violência que a gente sofre. Então, é duro, sabe? Marina Silva estava numa audiência pública no Senado, e eu vou dizer só 2 palavras aqui. O senador Plínio Valério falou o seguinte, porque a mulher merece respeito e a ministra não. Vou começar com a Ladilce. Já pensou, a mulher merece respeito, a vereadora não. E viste isso, vereadora? Não, ele fez um jogo de palavras, né, mas ele ofendeu gravemente a ministra, né, como mulher e como autoridade também, né, uma extrema falta de respeito, e que aquilo indignou todo mundo, né, as pessoas, quem tem o mínimo de respeito, de bom senso, né, de solidariedade, repudia aquele ato daquele, como a gente vê várias outras mulheres, a própria Eliette sofreu isso, ela relatou aí, há pouco que seu lugar não é aqui. Ele, além dessa fala dele, ele disse outras coisas à ministra semelhantes. Então, eu acho um absurdo, né? E isso é uma manifestação da misoginia. Eu entendo aqui, Michele, que é como você diz assim, olha, eu suporto você como diretora, mas você não devia estar aí. Você como mulher, Michele, você lembra, mas eu acho que quem devia estar aí na direção da TV era um homem, não você. É isso, mais ou menos? Eu acho que naquele momento foi tão vergonhoso para todos nós brasileiros, porque imagina, você está ali um senador, ele está ali para representar uma população, ele foi confiado o voto para ele. A partir do momento que ele trata uma ministra daquela forma, ele não ofendeu só a ministra, ofendeu gravemente a ministra, mas todas nós mulheres. Uhum. É um absurdo, é inaceitável. E eu acho que deveria ter tido, sim, uma punição do Conselho de Ética para punir, para que sirva de exemplo, para que não aconteça. Então, quando a vereadora Eliette coloca o seguinte, não basta só a gente reivindicar, falar, conversar, mas tem que judicializar. Sim. Tem que ter leis que punam, porque só assim a gente consegue controlar e aí acabar com esse sentimento que a gente viu que é tão enraizado na população, né? Então foi assim, foi um absurdo, foi uma cena de horror, indignou e foi para além das fronteiras do Brasil, indignou até, envergonhou para o nosso país como um todo e para fora também. Dá para separar, Marcele, a vereadora da mulher, da médica, veterinária? Não, de forma nenhuma. E o que me vem muito à cabeça é que se tem feito-se uma fantasia, né? Então, eu tenho visto muitos homens falando do direito das mulheres, da importância do direito das mulheres. Mas, na prática, na verdade, aquilo não acontece. Vou dar um exemplo. A questão da montagem partidária. Nós temos um percentual. Mas aquilo ali, gente, é uma verdadeira farsa. Porque aquilo ali não garante que nós teremos as cadeiras. Aquilo ali é para cumprir meramente legenda, para ser claro. Então, assim, existe uma tapeação, a verdade é essa, para tentar nos incluir de forma excluída, mas para quê? Mas não mudam de fato os nossos direitos. Porque o que deveria ser feito de fato é, se tem 51% de mulheres
eleitoras, são 51% das vagas destinadas a elas. Por quê? Porque elas, às vezes, não teve o mesmo empoderamento, ou dinheiro, ou financiamento. Condições, né? Condições que um homem tem. Porque isso vem da infância, como a vereadora Ladies falou. Isso vem da mulher ficar em casa, cuidar da boneca, aprender a cozinhar. E já agora, o homem Marcelo, sai. O projeto que tramita é para 20%, é para reduzir mais ainda. Imagine. Sai de 30%. Lembrar o seguinte, que olha, o que tem hoje em relação às cotas é 70% é de um gênero e 30% do outro. Não quer dizer que é 70% homem e 30 mulheres. Ainda já pega, por que não 70% mulheres e 30 homens? Olha, tô tentando jogar para a gente conversar mais, não é? Sim. Não está determinando o que é homens e mulheres. Um gênero e outro. Por que a mulher sempre fica com a menor parte? E agora vai reduzir mais ainda. Outra coisa, Salvador é a cidade das mulheres, mas só tem quantas vereadoras? 8 vereadoras. 8 vereadoras. Salvador é a cidade das mulheres. Isso é o retrato. De 43. Isso é o retrato da misoginia. De que esse espaço ele não é feito para nós, e se é feito para nós, eles vão barrar toda a possibilidade de a gente estar naquele espaço, porque sabe o quanto que a gente tem a capacidade de fato, construir uma política a nível de nação. Sim. Lógico que a gente vai... Dentro dessa ideia que ele está trazendo, Salvador é a capital com o maior percentual de mulher no Brasil. Em todas as capitais, nós somos 43,4% de mulheres. Maior do que a média nacional. E quando a gente vai olhar também, no mercado de trabalho, as mulheres aqui são 44%, quase metade do mercado de trabalho. Quando a gente vai ver, são 70%, mais de 70% de mães solo. Solo na Bahia. Então, essa cidade é sustentada por mulheres. É uma cidade que a economia é baseada no comércio. No comércio, a maioria é mulher. Nos serviços, a maioria é mulher. Né? Então, é uma cidade que tem sua maioria de mulheres, que tem uma participação na economia, movimenta, que sustenta, que cuida dos filhos, muitas vezes, na maioria das vezes, sozinhas. E mesmo assim, essas mulheres sofrem muito com a violência doméstica, e violência em todas as áreas, inclusive, né, no parlamento. Então, a misoginia está em todos os espaços. E Salvador, por esses aspectos, precisamos de ter na Câmara uma representação maior para defender política para as mulheres. Nós tivemos um momento aqui, perdoe interromper. Não, tranquilo. Que a Câmara de Salvador não conseguia fazer uma comissão de mulher. Porque não tinha mulher. Porque não tinha que ter homem no meio da comissão de mulher. Eu me lembro. Você lembra disso? Eu me lembro disso. Hoje foi várias vezes. Exatamente. Só as 2 últimas legislaturas que a gente tem. Teve condição de formar. Outro aspecto, minha gente, é quando as mulheres, têm os filhos nascem com alguma deficiência, os maridos abandonam as mulheres. Sim. Verdade. Outro elemento, assim, e deixam as mulheres... Vírus, também, né? Também é um modo de misoginia. As mães atípicas. Quantos maridos largou as mulheres porque o filho não veio homem, e sim veio mulher? A gente comentou aqui então, isso é muito, sabe, no intervalo, presente. a gente comentou, o intervalo ferveu aqui os debates, a gente comentou sobre uma das entrevistadas de Brenda, que falou sobre o negócio deixar assim mesmo como está. Quantas fundo, vezes, Michele, você já teve que enxugar lágrima, descer e subir do salto, respirar e dizer, poxa, eu vou continuar, tendo vontade de desistir? Eu rodo a baiana. Meu amor, eu sou que nem Eliette, eu sou desobediente. Eu rodo. Mas eu sei que nem todas as mulheres conseguem fazer isso, e é legítimo porque tem medo de repressão, porque, na verdade, eu tive uma sorte. Eu nasci num ambiente já político, com uma mulher política, uma mulher que sempre me empoderou, então eu tive essa sorte. Mas eu fico pensando assim, e tantas outras mulheres que não tiveram essa sorte de ter uma inspiração dentro de casa. Elas têm que buscar essa representatividade. Por isso que é importante as mulheres estarem nesse espaço de poder, porque a gente inspira outras mulheres. E a gente precisa ver também que o machismo é uma ideologia que não atinge só os homens. As mulheres também são formadas com essa ideia de que elas são inferiores aos homens e que por isso eles devem estar nos espaços melhor do que ela. Quantas vezes você tem uma oportunidade para uma mulher ou um homem escolher
Ele se dispõe e ela, às vezes, tem condição melhor do que ele, mas ela diz, não, deixa ele ir. Então, ela está sempre, porque ela também acredita, ela introjetou que a mulher vale menos do que o homem. Então, por isso que a gente tem as mulheres que ficam em casa cuidando dos filhos, vão trabalhar fora, voltam para fazer a comida do marido e ele chega e de boas, né? Quer dizer, ele tem toda a liberdade, toda a condição que ela cria para ele trabalhar e fazer o que quiser. Então, as mulheres são sobrecarregadas, isso é obra do patriarcado, dessa educação que as mulheres têm de que o cuidado de casa e dos filhos ficou para ela. E ele é o provedor. Então, essas ideias nós precisamos superar. Nós precisamos superar, os homens precisam dividir igualmente. Quem mora numa casa tem que dividir, repartir, seja homem, mulher, seja companheiro, filho, né, irmão, tem que dividir ali os trabalhos. Porque o combate à misoginia não vai ser só com mulheres. Sim. Os homens têm que fazer parte. Eles são as principais peças, né, de desconstrução disso, né? Afinal de contas, isso só existe graças a eles. Tem um aspecto muito forte que é quando tem a separação. A guarda, ela fica na mão das mulheres. Eu lembro que quando eu me separei, eu dizia o companheiro, o pai dos meninos, que eu dizia assim, não, você fica com os meninos, eu pago a pensão. E a mulher que ainda quer isso, é julgada, não como se não rola, amasse os filhos. não amasse os filhos. Aí outras companheiras também, aí vai, não, ela deu os filhos ao pai e tal. Então, isso acaba também nos acarretando a um lugar de você precisa se conformar que o homem, ele está na frente. Sim. E isso aí a gente percebe no dia a dia. Tem que entender que pai não é ajudante, gente. O pai ele é responsável tanto quanto a mãe. Eu vejo as pessoas falando muito. Né? O pai é a rede de apoio. Não, o pai não é rede de apoio. O pai é pai. Exatamente. É para dividir igual as tarefas. A mãe mais novinha aqui é Marcela, né? Todo mundo aqui já é avó. Ainda não sou avó, não. Eu também não sou avó ainda não. Me perdoe se a minha pergunta for misógina, porque eu vejo muita mulher falar da segunda jornada, que é em casa, que às vezes é pior do que trabalhar o dia todo na rua, na sua função, e trabalhar em casa. Como é agora encarar essa jornada? Então, no início foi muito desafiador, porque para mim foi tudo muito novo. Mas eu vim de uma geração totalmente diferente e eu desconstruí tudo que me falavam. Primeiro, eu preciso de rede de apoio e ponto, porque eu não vou parar de trabalhar. Porque eu não vou largar o meu trabalho por conta da minha filha. Então, eu tenho uma rede de apoio. Eu não me culpo por isso. Porque muitas mulheres ficam se culpando. Ai, meu Deus, sai para trabalhar, deixa minha filha. Não. Eu preciso trabalhar, minha filha precisa entender que ela tem uma mãe que está ali se esforçando para dar o melhor para ela, a educação dela. Eu tenho rede de apoio. Eu tenho o pai, que faz o papel de pai, que divide as funções, divide as tarefas. Inclusive, desde que Marina nasceu, eu disse assim, ó, eu não acordo de noite. Eu tenho problema de insônia. Se eu dormir, não me acorde. Então, se Marina acordava, eu me fazia de morta ali, ó, surda, e continuava dormindo. E assim, a maternidade, as pessoas romantizam demais a maternidade, né? Só que eu acho, gente, que é a vivência, é o dia a dia. Minha mãe mesmo fala, você deixa essa menina muito assim, andar descalça, andar na grama, fazer isso, fazer aquilo. Eu falo, deixa, porque ela tem que aprender a se virar. Aconteceu um episódio ontem, Marina tem 1 ano. Marina? Ela é danada. Aí ela inventou de pular do sofá pro chão, ficar pulando. Minha mãe, você vai deixar? Eu disse, eu vou deixar. Para ela sentir que vai doer e para ela não fazer mais. Porque ela precisa aprender, eu preciso empoderar minha filha. Eu não posso ficar o tempo inteiro limitando. Ela precisa aprender o que pode, o que não pode. E sobre a jornada de mãe, é dura, não é fácil, não vou negar, porque as preocupações são muitas, né? Ainda mais que ela é muito pequena, ela só tem 1 ano, então... E eu também sou uma pessoa muito possessiva, aí é o meu problema pessoal, então eu, assim, sou aquela mãezona que bota debaixo da asa, então ligo pra saber comeu o quê, fez o quê, não sei o quê, nananã. Mas, ao mesmo tempo, eu tento tornar leve, eu tento não me culpar por não acordar de noite. Porque eu preciso dormir, porque de manhã cedo eu trabalho. Eu me priorizo também, porque uma mãe feliz e uma mãe completa é uma mãe que vai dar aquilo pro filho. Então, eu acho que nós mulheres precisamos nos priorizar. Não podemos nos anular. Nem por marido, nem por filho, nem por
Nem por nada, nem por trabalho, nem por nada. Porque no final de contas, gente, nós precisamos estar bem mentalmente, fisicamente, espiritualmente, para que a gente consiga dar conta de tantas coisas. Afinal de contas, me desculpem os homens, mas eu acho difícil vocês darem conta de tantas coisas como nós mulheres. Olha, eu sabia que ia sair um bocado de dica aqui, olha. Talvez um dos maiores segredos é que uma mulher empoderada empodera as outras. Michele falou, Moema, prefeita, deputada federal, secretária, assessora, enfim. Sua mãe te empoderou e você consegue dissolver melhor, andar melhor por causa disso? Sim, claro. Desde pequenininha, né, eu nasci nesse ambiente, minha mãe sindicalista, então sempre, como Marcele falou, ela, por mais que amasse que estivesse junto, ela tinha que sair para a luta, ela tinha que sair para trabalhar, ela era operária de fábrica, então ela saía 4, 5 horas da manhã, eu ficava com meus avós e ela voltava e às vezes me levava. Tem um episódio muito interessante que eu consegui acabar, minha mãe é uma das fundadoras da CUT, né, da Central Única dos Trabalhadores, e eu consegui com 5 anos de idade acabar uma reunião, porque eles estavam numa reunião, era meia-noite já, e ela estava falando, só que ela estava de costas para mim. Aí tinha um quadro negro, naquela época chamava de quadro negro, né, que escrevia com giz. E aí eu acabei de aprender a escrever, aí eu escrevi assim, adeus meu povo, já fui, e botei uma seta para baixo, deitei no chão e dormi. E aí acho que foi Pinheiro na época, tava Rui Costa, Jacques Wagner, todo mundo nessa reunião, todo mundo falou assim, mãe, para, acabou a reunião, acabou. Olha para ali. Aí quando eu vi, eu tava deitada no chão, dormindo, e assim eu acabei a primeira reunião da CUT. Então, nesse ambiente, então, para mim é o que eu digo, é muito confortável me enxergar como uma mulher empoderada, porque eu cresci nisso aí, nesse ambiente, vendo essa mulher e tantas outras mulheres. Mas para dentro de todo mundo é. Então, eu acho que sim, é importante, sim, a gente estar nesse lugar e puxando. E sempre que uma alcança, nós não podemos ser nunca sempre as primeiras e únicas, não. A gente tem que ser a primeira de muitas e abrir espaço para que outras ocupem. Ó, a gente já vai para o terceiro bloco, mas antes de ir lá, a gente tem uma mãe de menino. Bernardo. Mãe de menina, mãe de casal. E aqui mãe e vó. Mãe de menino, avó de menina. De menina. Eu só vou fazer uma retórica aqui. Eu sou mãe de pet. Mãe de pet também, verdade, verdade. Então, Marina tem irmã, tem um monte de irmãos. Tem. Tudo isso tem que começar dentro de casa, vereadora? Tem que começar dentro de casa. Tem que começar já educando, né, os meninos. As escolas contribuem muito. Né? Nós precisamos discutir a questão de gênero nas escolas, que são temas hoje que são interditados, né? São difíceis. Quando vem um projeto de lei para a Câmara que toca nesse assunto, é um problema, não só para a Câmara, mas para o Parlamento. Então, na sociedade hoje, a gente tem debatido muito isso. E para a gente superar essa dificuldade, essa situação absurda que a mulher vive, né, que acaba também elevando aparecendo nas estatísticas de feminicídio, né, que cada vez aumenta mais, porque tudo isso, essa relação desigual de poder vai acabar. O resultado, né? O resultado é, muitas vezes... Perseguição e morte. Perseguição e morte. Então, é preciso começar de base, de casa, né, na relação familiar, que é a primeira relação que o indivíduo tem, ou o homem ou a mulher tem no mundo. Então, o valor do respeito, né, do reconhecimento, do afeto com a mulher, igual ao que a gente tem por homem, não dá mais para hoje, por exemplo, se comemorar quando nasce um menino. Porque até hoje, gente, isso é revelação, né? É um absurdo, é a expressão do patriarcado, do machismo. Eu já cheguei no chá revelação. Acho que é de baixo mesmo. Engraçado, uma vez eu fui no chá revelação. E aí tava todo mundo esperando o menino. Quando foi menina, todo mundo ficou triste assim. A avó saiu. Eu disse, gente, como é que é isso? Aí ficou eu e outra amiga minha. Gente, é menina, é mulher, bora comemorar. Imagine. Porque boa parte da violência que quando chega, começa de vários tipos de violência, mas que chega até uma fatalidade de um feminicídio, é nesse entendimento que é propriedade. Ou seja, você não pode acabar um relacionamento. O relacionamento não pode, porque você é uma peça daquele homem, não. Então, a gente trabalha muito isso desde cedo. Ele é criado nesse ambiente e a gente, como nós somos famílias grandes, né, muita gente, a gente tenta passar de um para o outro e também aos amigos, que sempre está naquela fase que muitos adolescentes vêm para casa, às vezes tem vários lá, eles querem conversar. E aí, nessas conversas, escuto bastante o que eles estão dialogando e vou colocando as nossas ideias femininas, feministas e de igualdade de gênero. Porque muitas vezes a gente ouve o homem se defender dizendo assim, eu aprendi assim, eu fui criado assim. Alguém que já sofreu isso e o cara, me desculpa, é porque eu aprendi assim, ele já passou por isso? Não, como eu
tinha dito, na minha família, eu sempre fui a desobediente, assim. Então, me chamavam de moleque macho na comunidade. Moleque macho? Não tinha um pé de árvore porque eu não pudesse subir, remando, nadando, andando a vela de barco, sei rodar motor. E tudo que um homem faz na atividade pesqueira, eu sempre fiz. E na minha casa, sempre também eu atuei muito com a questão da mulher. Então, meu filho, ele sempre foi um pouco obediente à minha filha. É tão engraçado, ele é o mais velho, mas ele sempre foi obediente à minha filha, porque a gente vinha muito desse lugar de combater a violência contra as mulheres. E, sobretudo, no mundo da pesca é muito normal o companheiro bater na mulher. E a gente vem, né, com diálogo, combatendo isso ao longo dos anos, mas é muito difícil a gente chegar nos territórios, ver as mulheres no território, precisar levar seus filhos para as atividades pesqueiras, a época de maré de marisco, as áreas de pesca viram creche, porque não tem uma creche nesses territórios. Então, as mulheres, ou ela leva os filhos, e ainda arriscada a ser multada por trabalho infantil, né, que eles consideram isso, mas isso, sobretudo, para as mulheres negras e pobres, porque a gente faz um debate. Por que eu lembro que, na época, o SBT era Maíra, que era uma jovem de menos de 5 anos. Maísa. E aí eu trazia esse debate, por que Maísa pode trabalhar e nós que não temos uma creche, não pode levar nossos filhos para atividade pesqueira? Então, era essa contradição que o sistema nos obriga a nos sujeitar a esse lugar de depender. E nessa dependência, o sistema também, ele promove isso. Porque quando ele não dá creche para as comunidades pesqueiras, e a gente está nesse risco, acidente doméstico com as crianças, houve caso de meninos morrer porque a mãe foi para atividade pesqueira, deixou o filho em casa, e aí teve os acidentes domésticos, bebeu quiboa, bebeu diesel, bebeu desinfetante branco achando que era leite, mas é o sistema que nos exige a gente passar por esse papel perverso da misoginia, não enxergar política específica para as mulheres. E, sobretudo, o Brasil, né, acho que o Brasil acho que é o segundo país que mais está no ranking, eu não sei, não lembro bem, que mais mata a mulher. Por que isso, né? E por isso, Celeste, que é importante ter mulheres nessa representação de poder. Exatamente. Porque ninguém vai pensar sobre isso. Só quem pensa dessa política é quem passa. Então, um homem branco que nasceu em privilégios, ele nunca vai saber como é que é a vida da marisqueira. Nunca vai saber o que... mas por que deixou a criança sozinha? A criança... Não, meu amor. Tem todo um sistema que... obriga a isso, né? E que a gente precisa repensar. Entre as pessoas que agridem bichos, Marcele, a maioria é homem, porque eu vejo muita mulher pegar essa briga de defender, de proteger. Como é tem esse número aí? A maioria são homens, até porque a maioria das protetoras são mulheres, né, em estado de vulnerabilidade. Mas eu queria falar assim, quando você falou dessa questão do filho, me remeteu muito assim ao meu passado, né? Por que Marcele é tão desobediente assim? Porque eu fui fruto de um relacionamento abusivo, onde minha mãe vivia. Minha mãe, ela era ameaçada, ela foi agredida. Minha mãe fugiu da cidade comigo pequena por medo de morrer. Então, eu cresci vendo o medo de minha mãe. E ela tentando... Por ser mulher. Por ser mulher. Por ter medo de morrer. Porque ela não queria mais aquele companheiro que era o meu pai. Então, quando eu tive uma filha, eu disse, não, eu vou fazer completamente diferente. Eu vou desconstruir essa história, né, que nossas avós, bisavós, mães carregam de violência, de falta de respeito, e eu vou empoderar essa criança. Ela tem apenas 1 ano de idade, mas nas pequenas coisas eu já tento empoderar. Por exemplo, eu não dou um bocado de boneca, eu dou um carrinho, eu dou uma boneca. Ela veste roupa azul. Eu ensino que ela pode fazer tudo. Ela anda de bicicleta, ela anda no balanço e ela vai brincar com aquilo que ela mais se identificar. Minha família até acha engraçado, né? Porque às vezes eu fico fazendo tipo uma palestra para minha filha. Eu falo assim, você é forte, você é empoderada, você pode. Que às vezes ela fala assim, mamãe, bubu, bubu. Eu disse, levante e pegue. Você pode fazer isso. Sim. São coisas bestas. Marina, o bubu tá ali. Levante e pegue. Por quê? Porque ela tem que crescer sabendo que ela pode, que ela consegue e que ela não depende de mim para o mundo. Porque no final, eu escuto um ditado que é assim, a gente nasce só e morre só. E a gente cria o filho para o mundo. E eu preciso que ela seja essa mulher para o mundo. E que ela seja esse agente transformador que a mãe dela
já vem transformando, mas que ela seja ainda mais. Culturalmente falando, inclusive, também. Por favor, Leite, por favor. Marcele, um aspecto que é muito, muito comum, e aí acho que você tem muito a falar sobre isso, que uma das violências dos companheiros com as mulheres ataca os bichos que as mulheres amam, né? Sim, muito. Isso é muito presente. Animais. Eu não bato nela, mas eu vou maltratar os animais, eu vou quebrar planta, eu vou... Gente. Então, são os primeiros sinais que eles dão de como é que vai ser o relacionamento. São vários sinais é dos nos bichos, animais, é nas plantas, às é nas vezes coisas. nos filhos, Isso. nas roupas, em lascar as roupas. Você sabe que televisão e rádio nós não pode falar. Eu quero fazer aqui uma homenagem nesse programa ao meu filho. Olha. Meu filho tem uma filha de 5 anos e ele é um homem feminista. Isso me dá uma alegria muito grande. Porque desde que nasceu, Vinícius. Desde que nasceu, que ele assume cuidado. Ele gosta de criar, ele gosta de dividir, né, de cuidar dela, de cuidar mesmo, em todos os sentidos. Então, só não amamentou porque não vai. Mas o resto ele sempre fez e de uma maneira assim, muito natural. Ele aprendeu assim. Eu nunca fui lá, assim, nunca eduquei ele pensando nesse aspecto. Mas eu acho que de qualquer maneira a forma dele ver, eu não vivi a vida toda com o pai dele, separei, mas o pai dele também contribuiu para isso e hoje ele é uma pessoa que eu admiro e aprendo muito com ele, né? E minha neta é virada. Olha, a gente falou, entre outras coisas, eu citei uma das falas do senador Plínio Valério em relação à Marina. Eu queria citar mais uma para a gente encerrar o nosso bloco de falas, que foi do senador Marcos Rogério. Olha o que ele falou para a ministra. Ponha-se no seu lugar, ministra. E aí eu queria encerrar com cada um de vocês falando sobre isso, sobre a gente já teve aqui, inclusive, uma campanha que é lugar de mulher onde ela quiser. Mas e aí, Michele, ponha-se no seu lugar. Ela estava exatamente no lugar corretíssimo e falando com muita propriedade que a ministra Marina, ela é respeitada no mundo inteiro, principalmente nessas pautas de meio ambiente, de sustentabilidade. E era justamente essa pauta. Então ela estava no lugar corretíssimo, falando poderosamente empoderada e foi violentamente interrompida e não deixar ela ter a fala dela. Então, é um absurdo, totalmente, é uma coisa que não é negociável, não pode ser admitido, não pode ser normalizado esse tipo de comportamento. E aí eu não sei se vai dar mais uma rodada, porque a gente já está chegando no final do programa, mas falando de poder e de mulher, tem uma frase, eu não me lembro, gente, a autoria, mas que é muito interessante, que eu queria deixar aqui como mensagem, que é o seguinte: existem mulheres poderosas e existem mulheres que ainda não sabem o poder que têm. Então, ou seja, não existe mulher com menos poder. Todas e qualquer uma, seja em posição de destaque, de poder, ou posição política, ou até quem está lá mariscando ainda, ela só ainda talvez não saiba o poder que ela tem. Mas todas nós temos muito poder. Eu queria dizer também, já deixando como reflexão, que nós, as mulheres, ao longo do tempo, já provaram que têm condição, capacidade, qualificação para exercer qualquer papel. As mulheres hoje são juízas, são astronautas, né, dirigem caminhão, fazem tudo e assumem trabalho em casa, fora. Quer dizer, já presidem, né? Tem países que você tem maioria no Congresso de Mulheres, né? Então, não há necessidade mais da mulher provar que aquele lugar é para ela. Então, as mulheres estão nos lugares que elas escolhem estar e têm direito. E eu acho que isso, o espaço da política é fundamental para a gente ocupar e para a gente estar lá sustentando a posição das mulheres. E é uma coisa, gente, que tem que ser permanente. Porque a sociedade que a gente vai, a sociedade, às vezes a gente acha que está avançando e daqui a pouco a gente tem um retrocesso. Dessas ideias retrógradas, elas vão e voltam. Por isso é necessário que a gente esteja sendo pedagógico todo momento e repetindo para as novas gerações e sustentando essas posições. Então, eu quero parabenizar
a TV, Rádio e TV Câmara, por esse programa e por outros programas que vocês têm feito, porque o papel, a comunicação é fundamental para disseminar essas ideias e fazer com que a gente tenha pessoas cada vez mais conscientes do nosso papel no mundo, papel coletivo, de empoderamento, da gente criar uma sociedade que seja boa para as mulheres. Se as cidades, por exemplo, forem boas para as mulheres, vai ser boa para todo mundo. A senhora fala isso, inclusive. Eu vou dizer a frase para instigar, viu? Põe-se no seu lugar, Marcele. Então, e aí? O meu lugar é onde eu quero estar, onde eu devo estar e é onde eu me capacitei para estar. Então, graças a Deus, nenhum homem nunca me disse essa frase, porque eu ia virar a baiana, porque eu não aguento calada. Mas, se eu estou vereadora hoje, é porque eu me capacitei para estar nesse lugar. Se eu sou médica veterinária cirurgiã, é porque eu me capacitei. E nós mulheres temos algo muito peculiar. Tudo aquilo que a gente resolve ocupar ou resolve exercer, a gente se capacita. Diferente de muitas vezes homens, que só por ser homem, né? Antigamente, eu lembro que auditor fiscal era só nomear o auditor fiscal. Não existia nem concurso público. E nós mulheres não. Nós, em todos os espaços que nós ocupamos, nós fomos capacitadas para estar lá. Então, essa é a nossa grande diferença. E o nosso papel como ente político, entidades políticas, é capacitar mulheres cada vez mais a fazerem parte também desse ambiente. Que elas possam entender que elas são capazes e que elas são poderosas. E que a gente precisa perder o medo, a vergonha de contrapor um homem. Por que medo? Por que vergonha? Nós precisamos encarar esse problema e esse debate, porque é um problema da realidade, e só através do instigar, do ir para cima, do rodar a baiana, do ser desobediente, que a gente consegue transformar. É assim que a gente consegue, de fato, empoderar todas nós mulheres. Então, eu sou muito grata por esse espaço aqui, por esse programa, por a gente estar falando sobre isso, por estar ao lado de tantas mulheres guerreiras, empoderadas, que a gente vê assim, a luta do dia a dia, não só as vereadoras como Michele, todas as nossas assessoras e mulheres aqui presentes. Homens, vocês são muito importantes, mas, sobretudo, vocês são importantes para transformar o pensamento de vocês e desconstruir todo esse papel do patriarcado, da misoginia. Afinal de contas, é através de vocês que tudo isso começou. Então, um mundo melhor para as mulheres, um mundo melhor para todos. Eu vou continuar instigando, viu? Ponha-se no seu lugar, Eliette. Misericórdia. Eu vi isso no último dia 22, né, de maio. Logo depois, eu acho que naquela semana, uma ministra também, uma promotora, acho que no Rio de Janeiro, também ouviu essa fala. Logo depois, no dia 22, eu ouço aqui na Câmara de Vereadores de Salvador. E a ministra também é atacada naquela semana, logo assim, né? Eu venho de um lugar, eu costumo dizer que eu venho de um lugar que o vento não faz curva, né? E as águas não se quebram. Então, não é o vereador da Câmara que vai me dizer qual é o meu lugar. Como eu sou a mulher das águas, estou ali porque 8.479 pessoas votaram em mim, é porque aquele lugar era o meu lugar. Aquele espaço era o meu lugar. E eu fui para cima. Eu não só rodei a baiana, porque rodar a baiana é pouco para também as prosas que eu acabei dizendo ali. Tira o sapato e venha me bater. Né? E ao ponto de outros companheiros tirar ele de perto de mim, porque a violência que ele estava cometendo comigo era tão pesada. Mesmo assim, eu continuei até o fim, mas eu cheguei em casa arrasada, porque a misoginia e o racismo, ele sempre pega a gente desprevenida, né? Você nunca sabe como é que você vai reagir. E aí, olhando para aquela moça, dizia assim, que raiva que eu não respondi. Verdade. E aí também eu tinha outro pensamento, que raiva que eu poderia ter feito mais e não fiz. Mas aí eu acho que tem outras estratégias. Não é só, eu me solidarizo com você. E aí eu busquei também
buscar na justiça como é que a gente vai combater isso na Câmara Municipal, em alguns, não só na Câmara, mas em todos os lugares que eles não queiram enxergar a gente como essas pessoas que movimentam, né? O Brasil é movimentado pela mão das mulheres, o comércio é movimentado pela mão das mulheres, o meu mundo, que é o mundo da pesca, o mundo quilombola, as mulheres que são elas que dão o norte à organização territorial. No mundo da pesca, o mais forte é a mariscagem. Então, sobretudo, Salvador, a cidade de mulher, a cidade das águas, e a gente, como mulher, não vai deixar que ninguém diga a gente onde a gente possa estar. Então, sigo aqui agradecendo e dizendo que em rio que tem piranha, jacaré, nada de costa, e a gente vai seguir aí, dependendo do que a gente acredita. Tudo isso que elas falaram aqui, desse enfrentamento que elas fazem no dia a dia, e elas fazem, você pode acompanhar assistindo a TV Alba e a TV Câmara também. Achar nelas apoio, você que é mulher, para se defender e para enfrentar, não é só se defender recuando, não. Enfrentando de frente a misoginia. E vocês, homens, vão parar com isso, tá bom? Obrigado por tudo, obrigado a vocês, Deus abençoe. E até o próximo programa, na sua TV Câmara.